Boa noite, meus irmãos. Boa noite. E mais uma quinta-feira, neste dia quente para um caramba. Um pós-carnaval, um pós-feriado, e é muito bom ver todos aqui reunidos para a gente bater um papo, como nossa irmã Cecília sempre nos fala, né? Instruirmos, conversarmos um pouco, debatermos sobre aspectos da doutrina espírita, sobre o Evangelho, e assim nós aprendemos juntos. Então, para que possamos nos preparar para este momento, que possamos nos permitir fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, serenar a nossa mente da correria do cotidiano e nos permitirmos nos sintonizar com a energia do ambiente, com o plano maior da vida, elevando o nosso pensamento a nosso Pai. Um Pai que é amor, um Pai que é sabedoria, um Pai que é justiça, um Pai que é bondade. E só podemos lhe agradecer pelas oportunidades que nos são ofertadas, por podermos estar aqui, Senhor, neste pequeno grupo, mas aprendendo junto, crescendo junto, nos desenvolvendo junto. Que possamos, Senhor, como cristãos que nos colocamos, trabalhadores da seara cristã, sermos propagadores, sementes a espalharem o Teu consolo, o Teu amor e a Tua misericórdia. Em dias tão difíceis e turbulentos para o mundo, só podemos, Senhor, ser pequenas estrelas neste firmamento, a vibrar e espalhar a luz da esperança, a luz do devotamento, a luz da paz e da esperança. E assim, Pai, para que possamos dar por início a esta prece, ou melhor, a esta palestra por meio desta prece, que possamos então fazer a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou quando não sabíamos conversar com o Pai. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, neste dia de hoje, nós iremos falar sobre a evolução histórica do processo saúde e doença dentro dos parâmetros espíritas. Eu sei, é um nome horroroso. Fala aqui que essa menina vai falar com o tamanho desse título. Mas calmem, que a grosso modo significa a trajetória das diferentes concepções e entendimentos sobre o que é saúde e o que é doença, traçados a partir dos avanços tecnológicos e socioeconômicos das diferentes sociedades. E claro, como a doutrina espírita dialoga com este assunto,
e o processo de saúde e adoecimento dos homens. Acho que deu para perceber pelo tamanho do título que trata-se de um tema de certa forma extenso. Por esta razão, nesta primeira oportunidade, iremos trazer uma contextualização histórica desta trajetória, até os modelos atuais de entendimento do processo de saúde e doença, até que em uma outra oportunidade, finalizando essa perspectiva histórica, nós possamos efetivamente trazer a contribuição da doutrina espírita para esta questão. Por quê? Para reforçar como a doutrina espírita pode e consegue dialogar e acompanhar as diferentes áreas e campos do conhecimento, como de natureza histórica, sociológica, filosófica, biológica e tantas outras. Afinal, esta é a proposta do Espiritismo, ser progressista. E pensando agora, acho que foram poucas as épocas, como nos tempos atuais, em que debatemos tanto sobre como definir e conceber a saúde e, consequentemente, a doença. Estamos num período de pandemia, os jornais sempre trazem este assunto nas rodas de conversa. Apesar de, obviamente, existirem modelos avançados que busquem explicar esse panorama saúde e doença, é inegável que cada um aqui traz perspectivas distintas sobre esse assunto, traçadas de acordo com o nosso modo de pensar e ver o mundo. E eu, particularmente, como uma amante da história, gosto muito de visualizar como a humanidade como um todo evoluiu em sua forma de compreender e interpretar o seu universo. Uma vez que falar da humanidade significa falar de nós, espíritos imortais, que percorremos parte da nossa trajetória evolutiva na Terra. Então, nós somos participantes desta história, contribuímos para esta história, percorremos esta história. Então, não é errado dizer que a história e a evolução da humanidade é a nossa história, é a nossa evolução. O que torna este debate dentro de um ambiente espírita muito mais rico e muito mais interessante. Enxergar o viés do espírito. De qualquer forma, fazendo um pequeno adendo, acho que alguns de vocês que já assistiram alguma palestra minha, talvez tenham percebido que eu costumo trazer definições de algumas palavras durante as minhas explicações. Desde conceitos que sejam do senso comum, do cotidiano, até mesmo aqueles que constam nos dicionários ou na internet da vida. E não é por acaso, pois é por meio da linguagem e da significação das palavras que é possível perceber de forma palpável como as sociedades em diferentes tempos da história conseguiram interpretar e traduzir a realidade ao seu redor. O teórico Vygotsky, nome meio difícil de falar, costumava dizer que o processo de construção e significação das palavras não se resumia à mera combinação de letras e regras gramaticais. Saúde, por exemplo, não é só a junção das letras S, A, U, D e E. De fato, a linguagem é o principal instrumento de representação simbólica que os seres humanos possuem, permitindo deste modo a interação social, a comunicação social.
Logo, ela envolve necessariamente dimensões como ideológica, cultural e social de um povo em um determinado contexto histórico. Dessa forma, quando falamos do significado das palavras, a definição das palavras, existe algo mais complexo, que é o seu sentido, o seu valor, o contexto em que a palavra surge e o universo cultural, social e afetivo em que ela está sendo empregada. A grosso modo, é o que a palavra representa para cada um de nós e é composto não só das nossas vivências individuais, como também do nosso universo social. Agora imaginem o desafio que é o trabalho de um tradutor e de um intérprete de outras línguas, e mais ainda quando o texto é de milhares de anos atrás, como a própria Bíblia. Olha tudo o que precisa ser pensado, os universos, as dimensões que precisam ser visualizadas para conseguir traduzir um único texto. Mas por que eu estou praticamente introduzindo uma aula de linguística? Porque falar deste assunto implica reconhecer a diversidade de interpretações e sentidos que foram atribuídos às mesmas palavras durante a história: saúde e doença. No dicionário brasileiro, por exemplo, saúde, do latim salus, é o estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida, ou simplesmente estado de bem-estar. Enquanto que a doença, do latim dolentia, é descrita como falta de saúde ou moléstia específica. O curioso é que mais do que essas definições e conceitos que os dicionários formais nos trazem, é muito comum nós brasileiros definirmos algumas palavras pela falta do seu sentido oposto. Como assim? Saúde é a ausência da doença ou da enfermidade, e a doença é a ausência da saúde. Além do mais, percebermos o enfoque que é dado em nossa sociedade para uma perspectiva mais biológica, orgânica de entender esses fenômenos. Mas aí eu vos pergunto, será que são definições completas? Será que estar com um organismo biologicamente saudável, em equilíbrio com o ambiente, significa ter saúde? Será que quando o Cristo diz que ele não vinha aos sãos, ele se dirigia aos doentes, ele estava considerando aqueles que buscavam a cura com as suas moléstias, as suas enfermidades, somente aqueles que traziam as doenças da carne? De qualquer forma, é inegável que a saúde e a doença nos acompanham desde os primórdios. No início da história da humanidade, onde temos o homem, nós, já espírito, firmando atributos como inteligência, pensamento, linguagem, consciência, raciocínio, moralidade e livre-arbítrio, observa-se a formação de uma certa organização social entre os homens. Nesse sentido, o homem já busca formas de entender a sua realidade, o seu entorno, o que está acontecendo ao seu redor. Assim sendo, surgem os primeiros modelos interpretativos do processo saúde e doença. Não diria que limitados ou equivocados,
mas condizentes com a condição de compreensão nossa dos homens da época. E por muito tempo, tudo o que não era possível de ser compreendido pelas vias materiais era tido como sobrenatural. É o que podemos chamar da hegemonia de uma interpretação mágico-religiosa. Isto é, o estado de saúde e doença era explicado pela ação de deuses ou espíritos malignos. Em outros termos, existia um contexto religioso e mitológico no qual as relações com o mundo natural, o mundo da matéria, se baseavam na intervenção direta de divindades ou espíritos bons ou ruins. O adoecer, portanto, era resultante de transgressões, pecados de natureza individual ou coletiva, cabendo então aos chamados líderes espirituais, com poderes e funções sobrenaturais, e que mantinham contato com as forças da natureza, com este universo sobrenatural, aplacar a fúria das divindades, aplacar a fúria dos espíritos malignos, por meio dos rituais de purificação, uso de plantas, rezas, simpatias, benzedeiras, tudo que pode se imaginar. E isso foi por muito tempo, meus irmãos. E se tem uma coisa que eu acho fascinante da história, é que apesar dela ser unidirecional, ela vai para frente, ela consegue ao mesmo tempo ser dinâmica, dialética e contraditória em um mesmo período da história. E é claro que a hegemonia deste modelo sobrenatural não impediu o desenvolvimento de outras perspectivas, principalmente nas medicinas chinesa e hindu. Nelas, a doença era tida como produto do desequilíbrio ou desarmonia das forças básicas da vida. Já na Grécia, Hipócrates, o pai da medicina moderna, reconhecia a doença como parte da natureza, afastando este componente sobrenatural, e a saúde como expressão de uma condição de equilíbrio do corpo humano, bem parecido com o que o dicionário brasileiro nos coloca, desse equilíbrio das funções orgânicas. Mas, mais do que isso, diria que de forma até bastante avançada para o pensamento da época, Hipócrates considerava que um conjunto de fatores, como social, psicológico, ambiental e cultural, influenciavam diretamente na condição de bem-estar dos indivíduos. Não era só o corpo. Existia uma dinâmica de fatores que influenciavam o indivíduo, o bem-estar dos indivíduos. Vejam, meus irmãos, há mais de 400 anos antes de Cristo, este irmão buscou trazer uma explicação racional deste processo, uma medicina que valorizasse a observação da natureza e a prática clínica, e um conceito de saúde até complexo para os dias atuais. Sem sombra de dúvidas, um modelo que se aproxima consideravelmente do entendimento espírita sobre os mecanismos de saúde e adoecimento. Contudo, entretanto e todavia, apesar destes avanços, na Idade Média, entre o século V e XV,
período conhecido por ruínas, flagelos e pela imposição da Igreja Católica em todos os sentidos, priorizou-se novamente uma condição sobrenatural da doença em detrimento de uma prática de observação clínica. Na Idade das Trevas, como comumente chamamos, a doença voltou a ser explicada por mecanismos de purificação da alma, até como forma de atingir a graça divina, quando merecida. Pelo envenenamento da água e do ar por alguns grupos excluídos, como leprosos ou judeus, por influências cósmicas, por bruxarias, tudo que de certa forma era difundido pela Igreja Católica naquele período. Somente no final do período medieval, com as frequentes guerras, o aumento das epidemias, a consolidação de movimentos como o Renascimento, o humanismo, os reformistas, é que emergiu-se a necessidade de superar essa interpretação mágico-religiosa. Nesse sentido, as ciências médicas desenvolveram-se rapidamente nos séculos 17, 18 e 19, com o desenvolvimento da anatomia, da microbiologia e de outras perspectivas, de outros métodos que buscavam explicar o funcionamento normal do corpo humano. Foi então que o modelo biomédico passou a ter predominância sobre as demais correntes. Um modelo que denota a compreensão do fenômeno da vida, da saúde e da doença a partir das ciências da vida, com base na biologia. Nessa abordagem, a ação de vírus, bactérias, partículas infecciosas, micro-organismos eram tidos como causadores de toda a enfermidade. Deste modo, pode-se perceber a adoção de uma lógica unicausal e unidimensional de entender o fenômeno do adoecer. Ou seja, de início, nós tínhamos uma perspectiva no extremo, totalmente sobrenatural, uma explicação única de influências cósmicas e bruxarias. Agora a gente parte novamente para o extremo, de que é uma explicação com base somente ao que é perceptível à matéria, por influências visíveis e materiais. De fato, meus irmãos, a adoção do modelo biomédico foi uma conquista para a humanidade, que trouxe avanços significativos para esse debate e para a prevenção dos mais variados agravos. Nós provavelmente não teríamos vacinas da Covid no século XXI se não fosse por esta história. Vacinas que salvaram tantas vidas. Contudo, em decorrência de um contexto anterior na Idade Média de constrição, restrição e censura ao progresso científico, o campo do saber neste novo período, a Idade Moderna e Contemporânea, se restringiu cada vez mais ao que era da matéria, ao corpo, à biologia humana, descartando as demais dimensões que influenciam na dinâmica do viver dos seres humanos, como nós falamos, social, cultural, ambiental, psicológica e inclusive espiritual. Por se entender que essas dimensões, não dialogam com os processos biológicos, elas não são tão importantes,
O importante é o corpo. O importante é o que visivelmente está acontecendo. Os processos orgânicos que acontecem no nosso corpo. Como se a dinâmica humana, a nossa dinâmica, se circunscrevesse ao ser biológico. Lembrando, meus amigos, que não estamos falando só de um ser animal. Nós, como espíritas, nos reconhecemos como seres imortais, constitutivos de corpo, espírito, perispírito e mente, de um passado de encarnações. Nossa vida não se resume ao agora. A nossa constituição corporal e orgânica do presente. O que influi sobremaneiramente no nosso processo de estar no mundo, no nosso processo de ter saúde, no nosso processo de estar em adoecimento. Por essa razão que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, uma agência internacional especializada em saúde, em 1947, de forma muito acertada, buscou trazer uma definição moderna sobre o que é saúde, a definir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. É uma construção permanente de cada indivíduo e coletividade, produzida nas relações e interações com o meio físico, social, cultural e também espiritual. E dessa forma, meus irmãos, neste primeiro momento, nós buscamos trazer essa trajetória que a humanidade nós percorremos para entender o que acontece conosco, o que é a saúde, o que é a doença, quando estamos adoecidos, quando estamos em estado de bem-estar. E mostrar que existem outras dimensões, outros fatores que vivenciamos, aliás, que podem comprometer ou contribuir com o nosso estado de saúde ou com o nosso estado de doença. E assim, numa próxima oportunidade, nós possamos, a partir deste conhecimento, desta base histórica que percebemos, assim chegar ao entendimento espírita sobre o que é efetivamente saúde e o que é estar em adoecimento. E claro, mostrar como que outros campos do conhecimento, como a história principalmente, podem sim se aproximar do nosso cotidiano espírita. Pois esta é também a proposta do Espiritismo: consolar, esclarecer, acolher e também dialogar, se aproximar daquilo que muitas vezes vemos como muito distantes de nós. Então, meus irmãos, que neste momento, depois desta pequena palestra, desta pequena exposição, só podemos agradecer, Senhor, a Ti. Agradecer por esta oportunidade, Senhor. Que estas palavras possam tocar a cada um dos corações. Que possa nos trazer, Senhor, conhecimento, sabedoria e entendimento do mundo que nos envolve, da história que nos envolve e que nos influencia. Que possamos, Senhor, nos valer dos Teus ensinamentos, da Tua moral, da Tua seara, para
propagar, Senhor, o que é do teu valor, que é o amor, que é a caridade, que é a benevolência e do que é a justiça. E assim, Senhor, valorizando a nossa história, possamos construir a um novo futuro. Construir um glorioso futuro para nós enquanto indivíduos e enquanto coletividade. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada por nos assistir nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores. E só podemos então, Senhor, expressar o nosso agradecimento e o nosso amor a Ti, por meio de nossas ações, do nosso falar, do nosso ouvir e do nosso fazer. Em fidelidade, Senhor, a Ti. E para que possamos assim finalizar a esta palestra, que então possamos fazer a oração do Pai Nosso, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.